Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo esse webinar com o Bruno, o Rondani e o Rodolfo. Estamos aqui hoje para conversar sobre startups e como começar com uma startup na pandemia. Tem tudo que a gente vai conversar hoje aqui. Os nossos clientes deixaram algumas perguntas na comunidade. Nós vamos estar lendo as perguntas e respondendo aqui. Mas eu gostaria primeiro de apresentar um pouquinho, vamos deixar o Bruno se apresentar um pouco mais e conversar um pouco mais sobre a Hunger Open Startups. Bruno, deixo com você. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Pam. Bom dia, Rodolfo. Bom, o 100 Open Startups é uma comunidade de startups que se conectam a grandes empresas. A gente facilita programas de Open Innovation encontrarem nas startups possíveis soluções. Então, a gente tem um processo de matchmaking, curadoria para as grandes empresas e de validação, feedback e eventualmente, oportunidades de negócio para as startups. A gente vem fazendo isso no Brasil há 5 anos. Iniciamos em 2015 e publicamos anualmente um ranking das startups que têm mais atratividade para o mercado corporativo e as empresas que mais se engajam com o mercado, com a comunidade de startups. Muito legal mesmo. Acho que isso vai ser inovador aqui para muitas startups que estão querendo saber onde começar. Por favor, depois eu vou deixar o link do seu site para todo mundo conhecer. Quem não conhece ainda, vai lá, dá o like, comenta, se inscreve, faz o que vocês acharem melhor. Agora, Rodolfo, explica um pouquinho mais sobre a Seven Waves. Eu já conheço, já tenho aplicativo no celular, mas explica mais um pouquinho para a gente. Muito bom. Obrigado, Pamela, pelo convite. Bruno, bom estar aqui com alguém tão importante aí para a comunidade de startups brasileira. Bom, a Seven Waves é uma startup que tem 3 anos de vida. A gente está sediado no interior de São Paulo e o nosso foco é desenvolver tecnologia para ajudar as pessoas na descoberta, no planejamento e na conquista de objetivos de vida, né, de cunho pessoal ou de cunho profissional. Então, o nosso aplicativo é totalmente gratuito, está disponível nas stores desde dezembro de 2017 e a gente tem aplicações corporativas, né, dentro do RH de empresas de qualquer porte e segmento para gestão dos objetivos dos colaboradores e também uma atuação com a área de marketing de empresas que queiram divulgar conteúdos que ajudem as pessoas com dicas e oportunidades a conquistar os objetivos. Muito legal. Muito obrigada, amei saber um pouco mais sobre vocês. E vamos lá, vou começar com as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui para dar tempinho, tudo certo. Eu vou começar com o Nick, que perguntou sobre: entendemos que planejamento financeiro é essencial para uma startup, correto? Tem alguma quantia que seria necessário para começar sua startup? E quanto tempo podemos esperar o retorno desse dinheiro? Tem alguma média de tempo? Algo que podemos fazer para salvar o máximo de dinheiro? Visto que agora, vamos falar um pouquinho mais, né? Ele trouxe pandemia, né? Que muitos planos parecem estar indo por água abaixo. Tem algum departamento específico que devemos investir no começo, depois retornarmos? Então, algo focado em salvar dinheiro, né? Que sabemos que startup no começo é focado em salvar. Então, o que vocês acham sobre essa pergunta? Quer começar, Bruno? Bom, vamos lá. Bom, essa pergunta, acho que a melhor resposta é o conceito em inglês, né, o affordable loss, né? Quanto que você está disposto a perder? Investir em startup tem um risco, né? Importante, um risco alto. Então, o bom empreendedor, ele vai disponibilizar para esse projeto de criar uma startup aquilo que ele está disposto a perder, aquilo que, se ele perder, é aceitável dentro do planejamento pessoal dele. Ele pode disponibilizar, por exemplo, um carro. Vou perder um carro nesse meu sonho, se der errado. Se der certo, eu tenho lá a minha startup, né? Mas ele não perde, por exemplo, a casa dele, ou se ele for um pai de família, não vai pôr a educação das crianças em jogo, coisas desse tipo, tá? Então, o raciocínio principal é perder aquilo que você está disposto, aquilo que você é capaz de perder caso o negócio dê errado. Essa é a primeira recomendação, tá? É fundamental. E aí, em relação
se precisa se planejar, etc. Enfim, startup trabalha com a incerteza. Então, planejamento no desenvolvimento de uma startup é algo muito complexo se você não tiver, enfim, dimensões, né, concretas ali do que planejar. Normalmente é um exercício de descoberta, né, de exploração, de aprendizagem. Por isso que você vai dando pequenos passos, né? E você vai trazendo pessoas, entidades, investidores a cada conquista, e daí você dá um próximo passo. Então, cada passo que você dá, você usa esse conceito do quanto que você pode perder naquele próximo passo, né? O quanto que você está disposto a perder naquele próximo passo. E aí você vai dando esses passos, controlando a tua eventual perda e mantendo você na trajetória de desenvolvimento. Essa seria a minha recomendação. Você acha, Rodolfo? Não, acho perfeito. Só complementando, é uma pergunta muito, por exemplo, se a gente estivesse falando aqui no webinar sobre franquias, talvez ela fosse muito coerente pela questão de que num negócio já estabelecido, num negócio tradicional, de fato você tem uma visibilidade muito clara do que você investe no tempo de retorno de algo. Startup, primeiro que tem muito setor-segmento, né? Você pode fazer uma startup de vários tipos de tecnologias, de vários tipos de negócio. Então, não existe padrão e tudo muito incerto. Então, como o Bruno bem falou, a gente, quando decide começar uma startup, um negócio inovador, a gente tem que avaliar com muito carinho, com muita clareza aquilo que a gente está disposto a perder. Porque perde mesmo, né? E depois, porventura, o negócio evoluindo, a gente ganha alguma coisa, enfim. Mas, no geral, a gente sabe, né, que a maior parte dos negócios, nos 5 primeiros anos, eles acabam deixando de existir ou, enfim, não conseguem evoluir o necessário para poder se tornar um negócio estabelecido. Eu acho legal, Rodolfo, até aproveitando e complementando também o que você comentou e lembrando de uma outra máxima aí de empreendedorismo, né, de startups, que acho que a pior razão, né, para o empreendedor querer empreender uma startup é ganhar dinheiro. Tá? Essa é a pior razão para você planejar a tua vida. Opa, vou montar startup para ganhar dinheiro. Tem formas muito mais eficazes, menos arriscadas para se ganhar dinheiro, tá? Startup não é a melhor forma para quem tem como plano ganhar dinheiro. Pode acontecer de você ganhar muito dinheiro, lógico, mas é o vínculo a um propósito, a um projeto de vida mesmo, algo que você tem eventualmente uma realização pessoal de fazer, mas se for uma análise puramente financeira, é talvez uma das piores decisões que um profissional pode tomar. Verdade. Desculpa ser muito enfático nisso. Então, a HubSpot é algo que a gente preza transparência. Eu até agradecer por ser transparente, ambos, o Rodolfo por ter dizer um prazo de 5 anos, né? Pelo menos abrir a cabeça das startups de ter uma ideia, né? Não esperar que no primeiro ano já vai estar fazendo o primeiro milhão. Então, claro que tem muitas dando certo, muitas não, mas é legal já ser transparente desde o começo para saber onde você está colocando seu pé na água. Então, muito, muito boas dicas. Eu gostei muito, adorei. Agora, partindo para a pergunta do Thiago, né? Ele trabalha numa empresa que não é startup, mas ele tem um sonho de criar a própria dele. Continue. Então, a pergunta básica, para quem tem uma ideia de começar, como seria, assim, desenvolver uma boa ideia? Se é uma pergunta assim, né? Como ele consegue criar uma startup com poucos recursos? Tem como fazer isso? Rodolfo, começa essa, você. Tá bom. Bom, o primeiro passo para organizar um sonho é baixar o aplicativo Seven Ways, colocar lá esse objetivo e se organizar, né? Porque quando o sonho fica dentro da cabeça da gente, a gente tem dificuldade para organizar, a gente acompanha a procrastinação das pessoas e sabe o quanto é difícil tirar alguma coisa da cabeça e pôr em prática. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Em segundo lugar, eu acho que vale, claro, estar participando da comunidade HubSpot é muito importante, porque isso te dá acesso a informação, a conhecimento e a dores, né? O que a comunidade de startups está tendo de dores, o que as empresas, o que as pessoas estão tendo de dor.
né? Então, identificar um bom problema e um problema que se conecte com a sua competência, com a sua habilidade, com o seu propósito de vida, acho que esse é um primeiro passo para depois, sim, você explorar as possibilidades de resolver esse problema, que aí vão surgindo as ideias, né? Naturalmente, no contexto de startup, você vai para um contexto mais inovador, para um contexto que envolve incertezas e tudo mais, para que aí você comece, de fato, a pesquisar e entrar de cabeça no assunto, né? Comunidades como 100 Open Startups, eu dou aula em pós-graduação e sempre levo, eu tenho uma parte das minhas aulas são sempre dedicadas a fazer com que os alunos se conectem na comunidade, e pós-graduação são profissionais de mercado, mas todo mundo tem ideia, né? Todo mundo tem um monte de coisas na cabeça. Então eu falo, gente, vamos olhar aqui essa comunidade aqui que tem mais de 10 mil startups e coloquem os temas que vocês estão identificando essas dores. E todo mundo sempre acha alguma coisa parecida com aquilo que pensou, porque já tem muita coisa legal no mercado, né? O interessante é você, de alguma forma, não ter a prepotência de achar que a tua ideia é única, que, nossa, o que você está fazendo é o suprassumo do problema. Tem um monte de coisa legal acontecendo no Brasil e no mundo. O importante é você pesquisar, conhecer e encontrar os diferenciais de como é que você vai resolver esse problema. Muito legal mesmo. Agora, agora uma pergunta do Armando. Ele queria se preparar. O que nós precisamos nos preparar de diferencial para que os venture capitals queiram investir numa startup? Acho que o Bruno... Tá bom, vou nessa daqui. Na outra a gente falou, o Rodolfo falou então do sonho, né? Como é que cria uma oportunidade, como é que identifica uma oportunidade, né? E empreende nela. E como é que você faz dessa oportunidade um negócio atraente para o investidor, né? Então, vou colocar aqui talvez os 3 princípios básicos, né? De empreender startups, né? Que é diferente de empreender um negócio mais em geral. O que define startup é realmente a busca aí de um impacto, uma escalabilidade extraordinária por tecnologia, por inovação, buscando algo que seja escalável, que possa atingir uma proporção muito grande, né? Essa é a diferença e por isso que o cuidado também de ter isso claro, né, em mente quando você vai empreender. Quando você busca o extraordinário, quero ser o melhor jogador de futebol do mundo, por isso que o comentário anterior, muito difícil ter isso como objetivo de partida, né? Você tem que dar vários passos até começar a vislumbrar essa possibilidade. Mas, tecnicamente, né, falando assim em conceito de startup, para você ter alguma chance de criar algo investível pelo venture capital, quer dizer, que leve ao investidor profissional que busca o retorno extraordinário, né, a investir na tua startup, você tem que estar resolvendo um problema que seja realmente muito grande, muito importante, muito imediato, muito necessário e muito caro para quem tem aquele problema mitigá-lo, tá? A tua solução tem que ser muito melhor do que o que existe. Tem que ser, como dizem no mercado, né, 10 vezes melhor. Porque se ela for um pouco melhor, normalmente não vai valer a pena o risco de trabalhar com uma startup ou não vai valer a pena todo o esforço até de entender, aprender e se estruturar para a tua solução. Então, ela tem que ser muito melhor. Um problema, então, muito grande, uma solução muito boa. Se você conseguir demonstrar isso, você ainda tem que, adicionalmente, provar para o teu empreendedor que você é capaz de fazer essa mudança. Você é capaz de pegar lá a pessoa que está usando tal tipo de solução e quando se depara com a tua, a partir de um processo de marketing, né, de conexão, de venda comercial, que seja, fazer com que ela troque e passe a usar o teu produto. Você tem que conseguir mostrar esses 3 elementos. O problema é grande demais, importante demais, cresce no mercado, a minha solução é muito boa e eu consigo fazer a troca. Eu sou um empreendedor, eu consigo vender esse conceito aqui para o mercado. Se tiver as 3 coisas, vai ter Venture Capital batendo na tua porta. Muito legal mesmo.
Agora, uma pergunta da Mônica. A Mônica começou esse assunto na comunidade sobre startups e é o que eu falei, olha, perfeito, tem gente realmente gostaria de saber de startups. E essa pergunta dela, ela quer, quais são os primeiros passos de uma startup que deseja ir globalmente, assim? Eles desejam devemos oferecer nossos conteúdos já em outras línguas? Quais são as línguas que vocês dão em preferência uma vez que vocês forem no global? Então, qual a sua ideia? A gente já tem iniciativas fora do Brasil. O Bruno já é bem globalzão. Acho que o Bruno pode falar aí. Olha, brasileiro, em geral, tem pouca cultura, né, de se globalizar pela, enfim, proporção do país, pelo tamanho do mercado. A gente, quando fala de expandir, né, no Brasil, você fala de outros estados. As startups brasileiras normalmente têm pouco, até porque o próprio investidor ele sabe da dificuldade, né, da complexidade, então não está na nossa cultura criar empresas assim, que nascem globais, diferente de uma Suécia, Israel, qualquer país europeu, enfim, leva para toda a Europa, e os Estados Unidos sofrem talvez da mesma questão, mas também é uma economia muito desenvolvida, e mesmo China, por exemplo, ou Índia, são muito voltados, mesmo sendo países continentais e tendo mercados internos enormes, também tem um pouco mais, né, de cultura de criar startups globais. A gente tem trabalhado muito, de fato, o Rodolfo sabe, de tentar estimular esse processo de globalização ou pelo menos internacionalização. Eu acho que é uma questão de competência mesmo, de conhecimento, né, desses mercados, de saber como que você consegue entrar. Hoje eu diria que a gente está numa oportunidade incrível por conta da pandemia. A gente quebrou um paradigma enorme aqui, que a gente consegue fechar negócio sem se conhecer. Digo, sem se conhecer presencialmente. Então, eu, por exemplo, estou acelerando os planos de internacionalização, porque antes me custava uma semana e alguns milhares de dólares, né, para ir lá visitar e fazer, estabelecer relacionamento com algum parceiro, né? Eu chegava a ficar 3 semanas fora num país, por exemplo, para conhecer as pessoas, interagir com elas, e tinha que ir 2 ou 3 vezes no ano, ficar um período mais longo, né? Então é muito caro, era muito caro e agora ficou extremamente mais fácil, né? Tem uma outra coisa também que são os aplicativos, né? Games e aplicativos como a Seven Ways, por exemplo, onde é muito mais fácil também, nesse sentido, muito mais viável você distribuir isso via as plataformas mobile e pensar logo na internacionalização. Então, o Rodolfo, quando lançou o aplicativo aí, provavelmente teve usuários do mundo todo pelo fato de você trabalhar os idiomas. Só que isso não significa que você tem um negócio em todos os países. Você tem que, aí sim, desenvolver também um modelo de negócio que envolve outros elementos. Então, assunto complexo. No Brasil, normalmente, o pessoal vai dizer, primeiro, cria alguma base para poder internacionalizar. Eu sou da linha de que é possível, sim, ainda mais agora, você já pensar global de partida, tá? E aí, assim, o traduzir para os outros idiomas é só um passo realmente inicial, necessário, mas tem muitas outras coisas ali para trilhar essa jornada. Sim, então legal. E complementando a pergunta, só a questão do que idiomas escolher, isso depende muito do tipo de negócio, do interesse do business, né? A gente, quando lançou a Seven Waves, lá em 2017, quando você vai colocar um aplicativo na Store, a Store permite que você disponibilize em qualquer país do mundo que a Store existe, né? Então, a gente disponibilizou, aos poucos fomos traduzindo o app para português e inglês, né? E hoje a gente tem usuários em 67 países. A gente não tem negócios em 67 países, a gente tem usuários, né? E na medida que a gente vai aumentando essa base, a gente pensa em algum momento, como o Bruno bem disse, em estruturar o nosso modelo de negócio para começar a abordar e fazer, enfim, aproximações que gerem resultados para nós. Por hora, a gente só está alinhado aí com a entrega da proposta de valor para os indivíduos, né? Então, por exemplo, a gente tem muito usuário na América Latina, em países de língua espanhola, mas a gente não tem a tradução para o espanhol, né? Isso está no nosso roadmap para o ano que vem. Então, em inglês, legal, já tem um monte de lugar,
E isso é muito bacana. A gente vai acompanhando, vai monitorando, e onde, de repente, existe algum boom, a gente pode começar por lá, né? Isso indo a partir da demanda do mercado e não necessariamente da onde a gente deseja. Enfim, são vários caminhos, várias possibilidades. Sim, muito legal. E só para implementar, eu tenho o aplicativo da Seven Waves, eu estou localizada aqui nos Estados Unidos e o meu aplicativo é em inglês, muito bom, muito responsivo, assim, mobile é perfeito. Então, se vocês quiserem ver em inglês, né, baixe. E existem muitas complexidades tecnológicas, né, quando se fala em tradução. A gente agora está avaliando uma solução da IBM para fazer tradução automática de multi-idiomas, enfim. E existem algumas soluções de mercado que permitem isso, né? Porque um aplicativo, às vezes a pessoa fala, é só um aplicativo, é muito fácil de traduzir. Só que a Seven Waves são 11 sistemas que suportam esse aplicativo. Então, não é, a gente tem sistema de inteligência artificial, de leitura de linguagem natural, enfim, tem vários sistemas que suportam. Então, não é só a tradução do app, tem a tradução de todos os sistemas e de tudo que rola no back-end, né? E aí é que está a grande dificuldade. Então, às vezes soa ser algo muito simples, mas é simples a disponibilização do app em vários contextos, em vários países. O difícil é você entregar a proposta de valor integralmente, considerando o multi-idiomas. Sim, muito legal. Adorei essas dicas. Muito legal mesmo. Agora, vindo na parte que a gente conversou um pouquinho de pandemia, comentou, Bruno, o Alex, ele vai deixar uma pergunta sobre métricas de startup nesse momento de pandemia, né? Em conversa com investidores e mentores, eles sempre perguntam sobre como está o CAC, o LTV e outras métricas. Só que essas métricas, para eles, ficam um pouco conturbadas na pandemia, pois nós reduzimos os investimentos em marketing para preservar caixa e concentrar em manter a nossa equipe. E também o comportamento dos prospects foi completamente diferente nos primeiros meses da quarentena, com muita gente deixando para depois as decisões de investir em novas tecnologias, aumentando muito nosso ciclo de vida. Então, na opinião de vocês, faz sentido avaliar essas métricas nesse momento? Bom, legal. A gente tem uma prática também de investir em startups e na pandemia a gente fez um processo onde a gente passou a medir uma questão chamada resiliência, né, do empreendedor durante a pandemia, o que ele fez agora que foram todos postos à prova. A gente colocou como uma dimensão de análise qual foi a reação do empreendedor, né? Se ele de fato, enfim, consegue lidar com esse tipo de situação. E a gente avaliou isso independente do negócio. Então, foi uma dimensão específica. Agora, a gente também se perguntou se nesse pós-pandemia, né, nessa nova normalidade, nesse novo cenário, se a startup é mais ou menos atraente, né, ou não afetada, por exemplo. No curto, no médio e no longo prazo. Então, o que a gente espera, né, e aí falando enquanto investidor, é que o empreendedor tenha conseguido criar um negócio melhor pós-pandemia. Se ele não conseguiu, né, aproveitar, vamos dizer assim, a pandemia para melhorar o negócio, aí é uma métrica para nós bastante perigosa, porque o que a gente tem certeza é que os planos vão por água abaixo, né, com uma frequência cada vez maior, inclusive com outros cenários, né, como estão acontecendo aí com uma frequência enorme. Por exemplo, esse frio de São Paulo não é normal, Rodolfo? Pois Não sei como é que está em Sorocaba aí, mas eu estou tendo que adaptar a minha casa aqui. Então, você fica melhor ou pior a cada obstáculo. É isso que também é muito forte na teoria de empreendedorismo. E você quer ver o empreendedor pegando cada obstáculo e transformando em oportunidade. Porque essa é a diferença do empreendedor que você quer investir de um bom gestor que ele vai tentar mitigar o obstáculo, né, e sempre que possível eliminar o obstáculo da frente, enquanto que o empreendedor de startup, ele vê no obstáculo uma oportunidade de alavancar. Então agora todos enfrentaram um obstáculo enorme, e o que a gente está medindo é o que vocês fizeram com esse obstáculo, né? O que vocês descobriram. O que a gente está vendo é uma transformação das startups, elas mudando completamente.
completamente, né, a forma de atuar, às vezes até a oferta, mas aproveitando bases de o que ela tinha, o que ela sabia, quem estava apoiando na rede dela. Então, eu vi muita parceria entre startups, por exemplo, e a gente olha para essas dimensões. Então, de fato, eu não perguntei nesse instante aqui se o CAC ou o LTV estava melhor ou pior na pandemia. É natural que piore frente à crise, mas que se abra um cenário mais positivo que antes da crise. É isso. Então, assim, puxando nesse mesmo assunto, a Gabi perguntou sobre estratégias de negócio, né? Se agora, assim, nós temos se não tivermos um negócio funcionando após a pandemia, devemos insistir e continuar no mesmo caminho ou criarmos uma nova estratégia? Eles atualmente não investem muito em mídia social, ainda eles estão bem nas antigas, né? Eles enviam e-mails e eles estão vendo que não está funcionando muito bem. Então, tem alguma dica que vocês podem dar, como eles podem melhorar isso? O aplicativo, mídia social, assim, que vocês puderem dar de dica? Eu acho que o Bruno comentou bem aí essa questão da resiliência acho que desde março, né, quando a pandemia chegou mais forte e proporcionou aí o confinamento social e mudou a dinâmica dos negócios, é inviável continuar do jeito que era antes, né? Independente do negócio, eu particularmente não vejo muitos negócios que estão 100% iguais. Todo mundo teve que adaptar, mudar algo, né? Seja na comunicação dos clientes, a forma de oferta, de entrega do produto, enfim. Então, mudar é uma constante. E agora, com essa nova situação que a gente está vivendo, é fundamental. Não tem certo, não tem errado, né? A e-mail é ruim. Não necessariamente. Depende do teu público, depende do teu produto, depende do que você vai comunicar, né? Nem tudo precisa ser app, nem tudo precisa ser rede social. Depende, sempre depende. Claro que com pesquisa, olhando o que os concorrentes estão fazendo, aquilo que o teu usuário, o teu cliente deseja, né? Isso é muito importante, essa comunicação direta, reta, para que você esteja alinhado aí com as expectativas e, naturalmente, tentar algumas coisas para, de repente, surpreender, né? Então, não tem receita de bolo, né? Tem que conversar, entender e testar. Perfeito. Adorei. Agora, o Brenner, ele fez 3 perguntas focadas ele viu que tem muita gente que não começou ainda uma startup, fez perguntas que ainda querem começar uma startup, né? Nesse ponto, ele pergunta para os dois lados. Na ótica do fundador de uma startup, como é a rotina de recomendações para buscar boas pessoas e convencê-las a sair das suas empresas para arriscar junto com ela a vida dentro de uma startup? E 2, na ótica de quem quer ver uma parcela maior de responsabilidade e impacto dentro da sua organização, o que você pode fazer para procurar lugares que estão dispostos a arriscar e dar a oportunidade de mostrar o que ele pode fazer? O que vocês acham? Rodolfo, me ajuda nessa aí. Aqui. Acho que não está dando para... Agora saiu. Agora tá? Beleza. A primeira parte da pergunta, né, que fala do engajamento de pessoas do mercado para fazerem parte da startup, é uma aposta, né? Então, é naturalmente ver pessoas, né, se conectar com pessoas que haja um processo de confiança mútua, né? Pessoas que tenham a expertise para o desafio, né? Então, a convidar, às vezes, alguém, engajar alguém por amizade, pura e simplesmente, não é o melhor caminho, né? É muito importante você olhar para questões relacionadas às competências vinculadas aos desafios que se tem, né? E naturalmente, ter muita transparência, porque é um negócio muito incerto, né? Então, precisa ter muita organização para que também não envolva problemas de você trazer, às vezes, pessoas que são que têm famílias constituídas, enfim. E aí você acaba pisando na bola, né, como empreendedor, como protagonista, com essa pessoa que acreditou na sua iniciativa, no teu propósito, em tudo que você diz. Então, o processo de transparência ele é muito importante.
Hoje a Seven Waves tem 23 pessoas e até hoje, na verdade, é isso, porque quando a gente aborda, quando a gente recebe um currículo, às vezes de um profissional que está numa grande empresa há 10 anos, né, e ele vê a vaga, vê o desafio, conhece nossa solução, o nosso propósito e fala, nossa, eu quero trabalhar aí. Legal, mas eu também sempre na hora de... Ele tem todas as competências necessárias para o desafio? Tem, legal. Aí eu vou numa conversa muito transparente para falar, meu bem, você nunca trabalhou numa startup. Deixa eu te explicar o que é uma startup para você entender. Porque a gente é vivo, a gente tem investidores, a gente tem clientes, a gente tem usuários, mas de repente daqui a um ano a gente não existe mais. Daqui a 6 meses pode acontecer alguma coisa e nada mais acontecer. Você está disposto, né, a isso? Não é que eu vou atrasar o salário, não é esse o ponto. O ponto é, a gente trabalha com incertezas. Então você não vai necessariamente construir uma mega carreira, mas pode ser que seja uma temporada que você vai aprender muito. Isso daqui pode transformar a tua vida e te abrir os horizontes. Mas pode ser que não dure um ano, né? Faz sentido para você? E aí a gente sempre trabalha isso no processo seletivo com muita transparência e verdade, tá? Muito bom. Eu não sei se para você também, como é que funciona isso por aí. Agora, na verdade, eu estava pedindo um tempinho para pensar aqui numa resposta, tentando entender aqui a construção da pergunta. Agora eu entendi melhor. Ele está falando, então, do lado da startup, como achar pessoas, e do lado de quem, né, tem possibilidade de trabalhar. E a gente está muito vinculado a esse tema. Eu tenho um dado interessante que eu publiquei recentemente nos insights lá do ranking das empresas que mais trabalham com startups, né, no Brasil. E a gente viu que da nossa base de startups, né, que tem milhares de startups ali buscando oportunidades, o grupo que busca as startups, para avaliar as startups, é predominantemente formado por, né, assim, 3 grandes grupos ali. O primeiro é executivos de grandes empresas que estão procurando startup. O outro são startups que estão buscando startups, provavelmente para responder aquela pergunta lá do 1, ou para fazer rede eles mesmos, né, ou parcerias. E aí o terceiro grupo seria os outros, investidores, consultores, prestadores de serviços em geral, academia, governo, forma um outro grupo. Divide em 3, né? E a gente está mais hoje focado na relação entre startup e grande empresa, né? E aí 1/3 das pessoas que são de grande empresa lá na base total, a gente perguntou para eles, por que vocês estão aqui, né? O que vocês estão fazendo? E a maior parte, cerca de 75%, está lá procurando soluções para a sua empresa. Um outro grupo, ou uma proporção menor, em torno aí de 60%, está lá para achar ideias também, eventualmente que quer empreender ou quer se atualizar. Mais ou menos metade diz que está lá também para ajudar os empreendedores, para contribuir com os empreendedores, com uma causa que os toca, que eles acham interessante, importante, eles querem também dar esse feedback livremente, voluntariamente, né? E aí tem um quarto grupo, desculpa, né, que são aqueles que também querem investir nas startups, eventualmente, né? E forma cerca de 40%. Então são as grandes intenções de por que você tem lá um executivo. E eu vejo isso como uma grande oportunidade de você encontrar, a partir, por exemplo, de um relacionamento de feedback, um eventual conselheiro, amigo, apoiador que pode, no final, ser um sócio, ser um funcionário, à medida que a tua startup evolui. As recomendações, em geral, é que o sócio, a pessoa que vai trabalhar com você, você tem uma longa história com essa pessoa. Como um casamento pode dar errado. Então, você tem que conhecer muito bem e é interessante você ter tido problemas com essa pessoa em outros momentos, porque você vai enfrentar problemas ao longo, né, da startup e você não sabe como que a pessoa é frente a problemas e conflitos com você. Então, de repente, você estudou com ela ou trabalhou com ela por muito tempo, enfim, vem do teu círculo social eventualmente mais próximo, é importante para manter essa relação. E do lado do executivo ou de alguém que está mais estável, né? O que a gente recomenda é aquele processo que a gente chama de 100-10-1. Conheça 100 startups, envolva-se. Hoje tem milhares de startups.
vai lá, lê o material de cada uma, lê o site, e escolha algumas startups para se relacionar. Talvez 10 startups seja um número bom para você bater um papo, conversar, tomar um café. E aí você escolhe uma que você gostou mais, nessas 100, que você acredita mais, que se conectou melhor com você, que tem uma química também de relacionamento, que a pessoa te aceitou melhor. E aí você estabelece, eventualmente, um processo já mais longo e acompanha a startup por um período. Quando você entende, vê o que eles estão fazendo e começa a compartilhar desse mesmo sonho, aí sim você pode, eventualmente, dar um passo maior e até se juntar ao time da startup. Muito legal, muito. Olha, tô aqui, já posso abrir minha própria startup com a dica de vocês agora, sério. HubSpot Startup. Então, só para finalizar aqui, a gente já está quase chegando no tempo. O Brenner fechou com uma pergunta relacionada um pouquinho com a HubSpot, né? Na opinião de vocês, qual seria a estrutura de indicador dos sonhos dentro do painel de um relatório dentro da HubSpot? Ele viu uma pergunta sobre o CAC e o CPL. No dia a dia, quais outros indicadores funcionam e são importantes para manter a sua startup dentro de um planejamento estratégico? Tá. Bom, só uma parte bem rápida da resposta como uma contribuição. A gente na Seven Waves usa HubSpot para a gestão do nosso relacionamento B2B, né? E acho que um indicador importante, até agora a gente tem fundo investidores na Seven Waves, e a gente sempre fala do acompanhamento do funil de vendas mesmo, né? Então, de todo o processo que a gente, para cada tipo de negócio, né? Então, a gente tem 3 modelos de negócio, então a gente tem 3 funis cadastrados lá na HubSpot, cada um com as suas particularidades, e isso para a gente dá uma dimensão, né? Para mim e para as pessoas que me ajudam nas abordagens comerciais, de como é que está evoluindo o nosso negócio dia a dia, semana a semana, mês a mês. E isso a gente comunica com os investidores para poder, para a gente também ter feedback, né? Como é que o processo pode ser melhor, como é que a gente pode... Então, a gente ainda não está na fase, a gente está na fase pré-tração, vamos dizer assim. Então, a gente está descobrindo possibilidades de ser mais eficiente, né? E para a gente ter este acompanhamento usando a ferramenta é muito importante, porque isso é em tempo real. A gente vai fazer uma reunião, eu não fico levantando dado daqui, do Excel, de lá. Eu abro o dashboard e compartilho a tela com o investidor e a gente vai conversando caso a caso. A gente vê o tamanho dos negócios que foram perdidos ou declinados no meio do processo, aquilo que está fechado, enfim. A gente acaba tendo no painel uma série de indicadores, né? Do caminho, né? Que isso é muito importante para a gente avaliar e melhorar a nossa eficiência com as contribuições dos nossos investidores, que têm muito mais conhecimento do que nós. Você gostaria de finalizar com alguma coisa, Bruno? Eu acho, assim, até pelo tipo de pergunta, super interessante, assim, parece que tem algumas pessoas que já estão empreendendo uma fase um pouquinho maior, outros estão pensando em empreender, né? Alguns estão pensando, pelo nível da pergunta, parece que ainda uma coisa leve, outros que já parece que estão quase ali para pular do penhasco, brincadeira, saltar voo, né? Então, assim, eu vou deixar uma dica de leitura para todo mundo aqui. Eu acho que nessa fase a melhor leitura para vocês é da Sara Sarasvati. Acho que o nome mais forte hoje na academia. São leituras relativamente acadêmicas, em alguns casos até um pouco mais pesada, mais densa, mas ela tem muito material também mais fácil, mais gostoso. Tem vídeos dela na internet e ela fala do efeito eixo. Ela fala de um processo, né, de criação de startup a partir do tipo de empreendedor que você quer ser, a partir do que você sabe, do que você conhece, né, das pessoas, dos recursos que você tem na mão. E ela dá uma série de princípios para você tomar decisão frente a todas as incertezas que nem eu, nem o Rodolfo, nem ninguém vai conseguir responder. Se tiver alguém respondendo, provavelmente não está montando uma startup. Então, hoje, qualquer negócio tradicional, né, teve que enfrentar desafios similares aí das startups. Então, imagina as startups, né? Então, eu deixo isso como recomendação final. E a gente fica à disposição na 100% Startup. Quem tiver uma boa ideia, pode cadastrar lá, que vai ter alguém olhando para essa ideia, vai ter um match e, eventualmente, um vínculo ali que também pode te ajudar na construção do teu projeto. Perfeito.
Bom, amei todas as dicas. Eu aposto que todo mundo que vai estar assistindo esse webinar vai amar também. E eu quero dizer que quem não conhece a HubSpot para Startups, eu criei um conteúdo em português na comunidade exclusivo, dizendo como o nosso programa funciona. Então, se você está interessado em trabalhar com a HubSpot, leia um pouquinho mais sobre o programa, que eu vou estar linkando também nesse post do webinar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, visitem o site da 100 Open Startup e baixem o aplicativo da 7 Waves. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ambos sabem muito o que estão falando e vocês acabaram de ver aqui. E é isso, eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos aqui e que esse vai ser só o começo de um futuro muito grande vindo por aí. Obrigado. Obrigado.